Bom, faz um tempinho que eu não faço isso aqui, mas vamos lá para mais um vídeo. Corinthians 0, Cruzeiro 0 também na Neoquímica Arena, aqui em São Paulo, no caso. Corinthians apresenta melhoras e consegue segurar o líder do campeonato, porém não consegue a vitória e tá faltando aquela pitada, entende? Aquele toquezinho para ele conseguir vencer os jogos. O time do Cruzeiro é infinitamente melhor do que todo o time do Corinthians. Não todas as peças, mas o conjunto em si, até o banco de reservas, eles nesse momento têm esse dinheiro para investir em um banco de reservas, o Corinthians não. Além disso, Dorival teve que fazer uma escalação, principalmente ali no meio Frankenstein, tanto pelo desgaste do Carrilho, como a falta do Ranieri, que se eu não me engano ou estava suspenso ou estava lesionado, acredito que ele esteja suspenso. Mas quem entrou no lugar foi o Charles, que teve um lance bom, fez um jogo ok, diga-se de passagem, não foi um jogo péssimo dele, conseguiu ainda dar, como é que fala? Ele tirou a bola de 2 marcadores do Cruzeiro no meio-campo ali, que eu até falei: "Nossa, cinema, é o Tony Charles". Bidon, Bidon, já repeti isso várias vezes, falo sempre que possível, que ele como volante é muito estranho ele jogando como volante, porque ele não tem uma força física, ele não tem uma explosão para chegar nessa marcação e conseguir roubos de bola. Ele é muito bom tecnicamente, é ótimo criando, tem uma finalização muito boa, apesar de não finalizar muito, e as finalizações que ele vem fazendo são para fora, mas quem já viu ele jogando sabe que ele tem uma ótima finalização. Porém, a posição de volante exige que ele tenha força para marcar, ele consiga disputar essas bolas e ganhe, o que não acontece muito, né. Por isso que a gente tem o Ranieri, até o Charles, o Martinez também, que estava titular nesse jogo também. Então meio-campo a gente teve a trindade de Martinez, Charles, eh Bidon, e na ponta da lança, o querido Garro. O Garro eu já vou puxar a sardinha do Garro no início aqui, porque pra mim o cara é o nosso melhor jogador. O Garro pra mim é o argentino puro. Tem técnica, tem garra, tem dedicação, e gosta, a gente sente, eu não posso dizer que ele ama, porque eu não tô na mente dele, mas ele sente a camisa do Corinthians, entende? Ele sabe o que é vestir a camisa do clube, ele tá ali no dia a dia, quando tudo estava dando errado, quando a gente estava na zona de perto da zona de rebaixamento no ano passado, ele falou, ele afirmou pra gente que tudo ia dar certo e acabou dando. E, a gente precisa acreditar nesse momento nele. Tá voltando de lesão, que é o nosso melhor jogador tecnicamente que a gente tem. O nosso talento tá pelo menos 70% no Garro ali, o resto tá distribuído em Carrilho, Memphis, Yuri, Idons, outros jogadores, mas a nossa a nata da nossa técnica tá ali no Garro, querendo ou não. Pra mim, disparado, é o melhor jogador que temos. O Memphis, cara, assim, o Memphis eu não sei o que falar, não vou mentir, porque ele ganha 6 milhões, mas a gente vê um jogo desse, eu entendo que ele tá sem um atacante de ofício, ele tá sem uma dupla de ataque pra fazer esse combo com ele. O Thales não é esse cara, nunca vai ser, porque ele não tem essa qualidade, esse refino e muito menos esse físico no momento pra fazer uma dupla de ataque somente com o Memphis. Mas a gente espera mais de um cara que ganha 6 milhões por mês, ou deveria ganhar, né, no caso, tá no contrato, mas enfim. A gente espera mais desse cara, não? A gente espera gols, espera assistências, decisões, gols em finais, porque o antigo antes do Garro, o antigo 10 era o que ele fazia, ele decidia jogo. O Roger Guedes, ele fazia essa função de o time não tá bem, a zaga não tá bem, a defesa, o meia não consegue criar, ele pega a bola, tabela com um, tabela com 2 e consegue achar um espaço para chutar. O Memphis, nesse momento, ele não tá conseguindo fazer isso. Não tá conseguindo achar o espaço pra ele finalizar gol. E quando finaliza, ou dá um passe pra alguém ficar em posição, tirando aquele jogo do que ele deixou o jogo passado, que ele deixou o Romero na cara do gol contra o São Paulo,
Eh, tem os lances que ele parece estar fora de forma ou fora de sintonia com o time, dá um passe, alguém numa medida errada para alguém, finaliza fraco ou finaliza para fora, enfim. Nesse jogo do Cruzeiro contra o Cruzeiro, ele conseguiu finalizar cerca de 3, 4 vezes, se eu não me engano. Não foram ótimas finalizações, mas foi um jogo melhor dele, digamos assim, ele buscou mais o jogo, porém, ele não conseguiu aquilo que a gente espera dele, que é decidir uma partida. Porque nos clássicos, quem tá decidindo foi o Yuri. No clássico contra o Palmeiras, no ano passado, no Brasileirão, quem decidia foi o Garro, entendeu? A gente ainda não viu essa partida do Memphis, decidindo contra um Santos, decidindo contra o Palmeiras, o São Paulo, a gente não viu essa partida dele ainda chamando a responsabilidade nesses jogos. Tiveram outros jogos onde ele fez gol e a gente ganhou por causa disso, ou estava perdendo e a gente empatou por causa disso. Mas não teve aquele jogo que a gente falou: "É o Memphis". É nesse jogo, é o clássico, ele botou a bola no debaixo do braço e falou: "Eu sou o pica, eu sou o camisa 10, eu ganho 6 milhões, então eu vou ser o filha da puta mais foda desse time". Ainda não rolou isso. E acaba que sobra para o Yuri, para o Garro, que aceitam bem essa demanda, porque eles têm qualidade, têm essa técnica e esse refino pra fazer isso. Mas a gente espera bem mais do Memphis do que ele tá entregando nesse momento. O Thales, ele tá nessa barca, pra mim, do pessoal que não vai renovar no final do ano. Porque depois do Paulistão, ele vem fazendo uma temporada horrível. Ele não consegue driblar, ele não é rápido, ele não consegue disputar a bola, ele não corta para o meio para finalizar. Então e custa caro. O time dos Estados Unidos dele tá pedindo muito dinheiro. Eu no Paulistão, eu falei: Tem que dar um jeito do Thales ficar. Tem que dar um jeito, negocia jogador, renova o empréstimo", mas agora eu não vejo um futuro para Thales aqui. Ele pode agora, sei lá, falta 6 até o final da temporada, fazer uma reta final esplêndida e ajudar muito o Corinthians e talvez a gente tente algum outro negócio, mas o futebol que ele apresenta atualmente, nesse momento, ele não consegue ser reserva, porque ele não acerta nada, ele não acerta um passe, ele não consegue correr em alta velocidade, ele não consegue finalizar, ele não consegue dar o drible, que é a arma secreta dele. É daí que veio o apelido do Thales Mágico, e ele não consegue fazer isso, ele não consegue entregar isso para o Corinthians. E o time ele precisa de alguém assim, precisa de um ponta habilidoso para suprir e continuar fornecendo jogadas para o Yuri, para o Garro e para o Memphis também. E o Thales não tá conseguindo fazer isso. Ah, o que a gente pode falar mais? A zaga, a defesa, Gustavo Henrique e Ramalho conseguiram neutralizar o Caio Jorge, que é o artilheiro do Brasileirão, cara. Loucura, né? O André Ramalho que vinha de partidas horríveis, falhando, não conseguindo disputar a bola, aparentemente com físico péssimo. O Gustavo Henrique que vinha de várias e várias lesões em sequência, não conseguia ter uma sequência de jogos seguidas para se firmar na equipe. Agora conseguiu jogar mais um jogo, estava com o André Ramalho, que é a dupla mais experiente da zaga, e acabaram que não só defenderam bem o Caio Jorge e os outros atacantes do time do Cruzeiro, como também atacaram. O Gustavo Henrique, se eu não me engano, no final do jogo, ele consegue dar uma cabeçada que o Cássio defende. Podia ter deixado passar, né, Cassião? Ajuda nós, Cassião. Já tá líder do campeonato já, meu. Que custava deixar passar uma bola? Mas enfim, ele conseguiu finalizar o Gustavo Henrique, o Cássio acabou pegando, então não deu em nada, mas foi uma ótima partida da defesa em si. Não tomamos gol, não tivemos aquela chance que o Hugo fez o milagre do ano, entendeu? Fez defesas, porque querendo ou não, ainda não tá 100% ajustada, mas não foi nenhum milagre como ele vinha fazendo nas outras partidas. E muito por conta do Dorival, que aparentemente conseguiu ajustar pelo menos minimamente a defesa, e por isso o Corinthians sofreu menos nesse jogo contra mesmo sendo contra o melhor ataque provavelmente do Brasileirão. Mas a gente pode falar? É esperança, esse jogo foi um pouco de esperança, um pouco de tranquilidade. Tranquilidade não, porque a gente não ganhou, mas um ar para respirar mais,
para o Dorival também ter tempo de trabalhar. Ter o Yuri no final de semana de volta, ter o trio de ataque Yuri, Memphis e Garro, para ver se ele consegue de fato fazer esse trio jogar, fazer o Corinthians disputar partidas, ser competitivo. E o que resta agora é a próxima partida do Brasileirão, que é contra, deixa eu dar uma olhadinha, a próxima partida do Brasileirão nossa, contra o Botafari, cara, não tem um minuto de paz. Mas o cara acabou de trocar de técnico também, pegou o Ancelotinho aí, talvez a gente consiga disputar, mas querendo ou não, é o time forte, tá na ponta de tabela, atualmente tá onde o Botafogo? Botafogo é o quinto colocado, tá ali nas cabeças brigando por esse título, um pouquinho atrás, mas mesmo assim é um time muito forte, tem banco de reserva, tem os titulares são muito bons. E fora isso é focar, melhorar o time o máximo que puder para as 2 partidas de derby que a gente tem, que pra mim é a virada de chave do Corinthians, se eles quiserem esse final de temporada fazer algo decente ainda, é nesses 2 derbys que eles têm contra o Palmeiras e classificar na Copa do Brasil. Dorival vai conseguir tempo para trabalhar até o final da temporada, se ele conseguir isso, e o elenco vai ficar mais tranquilo e mais, com certeza, mais leve, conseguindo essa classificação também. Bom, sobre o jogo foi isso, fazia tempo que eu não gravava vídeo, agora eu tô com uma webcam nova, então acho mais fácil gravar vídeo longo assim para o YouTube, depois só vou recortando os trechos e postando para vocês verem. Mas muito obrigado a todo mundo que assistiu, deixa o like, se inscreve aqui no canal, aqui embaixo vai estar todas as minhas outras redes sociais para vocês acompanharem também. Vou deixar o link da Kik e para vocês me seguirem, talvez eu abra live de sexta, sábado e domingo lá. Provavelmente mais fácil sábado e domingo, mas sexta, se der louco, eu abro também. E todo jogo pós-Corinthians, videozinho aqui no canal pra vocês, ou no dia seguinte. Muito obrigado, se inscreve aí no canal mesmo, se gostou, compartilha com seus amigos também. E é isso. Vai, Corinthians, tamo junto.